Boa noite a todos. Hoje nós vamos vamos iniciar um capítulo novo, que é o capítulo 14, Honrar Pai e Mãe. E o capítulo começa com uma passagem do Evangelho, onde Jesus nos diz assim: sabes os mandamentos: não cometerás adultério, não mates, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraudes, honra a teu pai e tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Isso está em Marcos, em Lucas, em Mateus, praticamente em todos os evangelistas, né? E o primeiro comentário aqui do capítulo é uma coisa interessante da gente conversar. Eu vou ler para que a gente depois possa trabalhar em cima disso. Aqui diz assim: piedade filial. O mandamento honra teu pai e tua mãe é o corolário da lei geral da caridade e do amor ao próximo, porque não se pode amar ao próximo sem amar aos pais. Mas o imperativo honra implica um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quis demonstrar assim que ao amor é necessário juntar respeito, a estima, a obediência, a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de maneira ainda mais rigorosa, tudo o que a caridade determina em relação ao próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que se encontram no lugar dos pais, e cujo mérito é tanto maior quanto o devotamento é para elas menos obrigatório. Deus pune sempre de maneira rigorosa toda violação deste mandamento. Então, vamos raciocinar um pouquinho em cima desse comentário do Kardec. Então, nós temos três aspectos importantes aí. Quando ele fala em corolário, quando ele fala no amor ao próximo e quando ele fala na honra. Corolário significa o quê? Significa consequência, resultado, desfecho. Ou seja, quando ele diz que honrar pai e mãe é o corolário da lei da caridade, ela é a consequência maior, o resultado é o desfecho dessa caridade, né? E por isso que Jesus vincula a isso a honra aos pais, né? Quando ele fala de amor ao próximo, é preciso a gente entender bem essa questão do amor. Não definir, porque amor não se define. Amor é um sentimento que cada um tem de uma determinada maneira, mas existem algumas orientações para a gente entender, né? Normalmente a gente pensa que amar ao próximo é querer para o próximo aquilo que a gente quer para a gente. Mas na realidade é mais que isso. Não é querer para o próximo, é fazer para o próximo aquilo que gostaríamos que fizessem para nós. Evidentemente, todos nós gostaríamos de ser amados, de sermos perdoados pelas nossas falhas, pelos nossos desvios, às vezes até involuntários, né? De receber uma palavra de consolo quando a dor está bem forte. A gente gostaria de receber esse carinho, né? Então, amar ao próximo é saber passar para eles, fazer para eles isso.
Então, quando ele fala em amar aos pais, ele está dizendo que é para você fazer para os teus pais aquilo que você gostaria que fizessem para você. Querer não é fazer. Querer querer e o fazer, né, fazem parte do amar. Então a gente percebe que a caridade, né, não é mais do que a prática do amor. Né? Na medida em que nós fazemos pelo outro, nós estamos fazendo com amor, nós estamos praticando a caridade. E o honrar, como o próprio texto define, né, é respeitar, estimar, obedecer, ser condescendente, né? E ainda o Aurélio Dicionário nos complementa isso, dizendo que é enobrecer, acatar, exaltar, né? Então, realmente a gente acrescentar a caridade e o amor à honra, né? Exatamente por esse motivo, esse capítulo está inserido entre os dois capítulos do Evangelho que falam exatamente da caridade. Um que acabamos de estudar na semana passada, né? Que é fora que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Hoje estudamos agora honrar pai e mãe, e em seguida o capítulo é fora da caridade e não há salvação. Então são 3 capítulos que falam basicamente da caridade, né? E nesse capítulo se acrescenta a honra, a piedade filial. Isso é o que o Evangelho nos coloca com relação a honrar pai e mãe. Na realidade não é só o Evangelho, o Novo Testamento, mas Jesus, quando falou aqui, ele está praticamente colocando os mandamentos todos da lei de Deus, né? Não cometer adultério, não matar, não roubar, não fazer falso testemunho, quer dizer, é um complemento de todos os 10 mandamentos, né? Mas agora vamos analisar essa questão sob um ponto de vista do Espiritismo. O que o Espiritismo pode acrescentar para a gente entender melhor isso aqui, essa questão da honra e da piedade filial. Como nós sabemos, passamos por diversas encarnações, né? A cada uma delas nós vamos adquirindo experiências, vamos adquirindo conhecimento, vamos adquirindo vícios também, né? Virtudes, amigos, inimigos, enfim, a nossa vida, a vida que todos nós temos, que todos nós conhecemos, né? E as aflições por que passamos, que é um dos maiores capítulos do Evangelho, porque ele nos coloca todas as condições em que podemos nos afligir, né? E estamos aqui nesse planeta exatamente para poder passar por essas experiências e ir crescendo moralmente, né? Deus nos deu a vida espiritual e nos deu o livre-arbítrio justamente para que a gente possa fazer as nossas escolhas e traçar o nosso rumo. As opções são sempre nossas e as consequências também são sempre nossas, né? Acontece que para que nós possamos encarnar é preciso um casal, é preciso que 2 pessoas se amem, tenham uma relação para que nós possamos ser concebidos materialmente. Mas o Espiritismo nos explica que essa oportunidade que os pais dão aos filhos de nascer não é apenas o resultado de um amor carnal ou de um amor que só dependa dessas 2 pessoas. Existe todo um planejamento
feito no plano espiritual, entre o casal, entre o filho que vai ser colocado no mundo. Deus supervisiona e direciona toda esse mecanismo para que as coisas aconteçam de formas que os três envolvidos, pai, mãe e filho, possam ter experiências, possam ter oportunidades de resolver as suas situações que em outras encarnações possam ter acontecido. Então existiu uma parceria. O casal consente com a recepção daquele espírito que vai ser os seus filhos. E o filho também consente em que aquele casal seja o casal que vai criá-lo. E tudo isso sob a supervisão de Deus, de quem somos todos filhos. Então, quando um casal diz o nosso filho, ele não está se referindo apenas aos dois que são os responsáveis pela encarnação, mas Deus faz parte desse nosso. É uma parceria divina, porque todo esse mecanismo é supervisionado pelo plano espiritual. O Pai Deus confia ao casal os seus filhos, por isso são nossos, né? Nossos no sentido de que Deus está envolvido nessa paternidade. Por isso nós temos que honrar os nossos pais, porque é uma missão santificada, porque Deus participa dessa união e de todo o processo que está sendo criado e que está sendo adotado por todos os envolvidos para que aquela vida possa se desenvolver, os pais possam lhes dar uma boa educação moral, uma boa educação formal, para que se forme um homem ético, um homem de bem. É um compromisso de todos eles, né? Mas às vezes falhamos, tanto os pais quanto os filhos, né? Muitas vezes essa opção que é feita no plano espiritual antes do encarne é uma opção um pouco mais forte do que aquilo que possamos suportar quando encarnados, né? As provas pelas quais nós nos propomos a passar, muitas vezes ultrapassa as nossas possibilidades e a gente falha. E dessas falhas que acontecem, tanto de um lado quanto de outro, né, é que vai acontecendo as futuras encarnações. À medida que esses desvios de conduta fazem com que as pessoas não se entendam muito bem, pais e filhos não se entendam muito bem, ou se entendam muito bem, porque não é só no sentido negativo, né? Às vezes não é falha, às vezes é virtude, porque a gente ultrapassa, né, aquela união daqueles três espíritos ultrapassa às vezes a proposta. Então, existe sempre essa questão de que as falhas cometidas vão estar sujeitas no futuro a novas oportunidades. E assim sucessivamente. Por isso, às vezes, as famílias recebem filhos rebeldes, para que haja realmente essa possibilidade de que aquele filho tenha novas experiências para que ele se melhore moralmente. Às vezes é o contrário, às vezes é o filho que é um espírito mais elevado e encarna como missão, praticamente, num casal de um padrão moral um pouco menor que o dele, e ele vem justamente para ensinar, para dar exemplo. Então é um processo todo
que existe, que a providência divina nos coloca, para que isso seja um processo que envolva todas essas pessoas. Com isso, você forma uma família espiritual, porque vai existir a ajuda mútua. Os pais e dos filhos, em diversas encarnações, isso vai fazer com que esses espíritos passem a se conhecer melhor, passem a se amar mais. E com isso vão se formando as famílias espirituais, onde então uns ajudam os outros e buscam todos juntos o crescimento moral. Então, o honrar passa a ser de um caráter assim muito importante, porque Jesus, quando falou lá no comecinho honrar pai e mãe, ele não colocou nenhuma condição. Se o pai é justo ou é injusto, se o pai é bom ou é mau, isso, aquilo, não tem condição. Jesus simplesmente diz para você: honra a teu pai e a tua mãe. Ponto final. Então, tendo em vista essa missão, essa oportunidade que os pais nos dão do nascimento, da nossa evolução, nós devemos honrá-los, por pior que seja a situação. Não devemos nunca abandoná-los, mesmo que por um motivo qualquer, ou como é a posição da vida, a gente acaba se separando por um casamento, por uma situação profissional. Mas a gente deve sempre manter essa união de coração. O importante é o coração estar grato, estar consciente de que todo aquele processo, bom ou mal, para nós sempre é bom, sempre está nos dando oportunidade de evoluir. E é só através do nascimento, através de um casal, é que a gente pode ter essa oportunidade. Então nós devemos sempre honrá-los e procurar fazer com que essa harmonia nos transforme numa família espiritual, onde todos cresçam juntos. E assim estaremos caminhando para Deus. Que Deus nos abençoe.